noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Neilton Pires falando. Com muita alegria que nós estamos começando mais um programa aí, Verdade Relatada. Hoje o tema é um tema quase meio que polêmico, né? Eu não vou dizer que é polêmico, mas é um tema que tem muitos crentes ainda, Dr. Kelvin, na dúvida o que é predestinação, certo? Está aqui comigo aqui, meu amigo pessoal. Tem como se diz assim, ter foge de palavras para falar da pessoa do Kelvin, né? Tenho como irmão, amigo pessoal. Kelvin, eu não vou conseguir ler aqui, mas você vai falar de tudo isso aqui, quem é o Kelvin, né? Que eu acho que eu esqueci meu óculos, eu uso óculos, eu tenho óculos, acabei esquecendo o óculos. Mas enfim, eu peço a você que está nos acompanhando agora através da nossa página, que comece a compartilhar aí, porque daqui a pouco, gente, só está apenas começando. O tema hoje é muito importante. Eu quero te dar aí mais um minutinho aí para a gente compartilhar. E daqui a pouco aí o Kelvin vai falar um pouco sobre ele e a gente vai estar entrando no tema predestinação. Tudo bem, Kelvin? Então deixa eu só fazer o compartilhamento aqui, que a gente compartilhou, mais 3 minutos acho que não deu foi para nada, né? As pessoas já estão começando a entrar aqui, que é a Lúcila, né? Amiga da gente. Cadê compartilhar? Os pessoal do grupo já entraram aqui com a gente também já, que é os meninos lá. Então, é que esses temas polêmicos assim, eu vou te falar, viu, Reginaldo? É complicado mesmo, né? Complicado. E a pessoa hoje veio preparada. Tá, sala de vídeo, é isso que eu queria fazer, sala de vídeo. Projeto Jovens Adoradores. Achei. Iniciar. Pronto. Kelvin, eu já comecei a minha sala de vídeo aqui. Que na verdade era o que eu queria fazer. Já estamos aqui já ao vivo já tem algumas pessoas que estão aqui com a gente. O meu amigo Lima. Lima, obrigado. Lima é um cara inteligentíssimo, né? Tenho um maior respeito pelo Lima. Kelvin, fala um pouco de você. Só me dá sua caneca aqui porque eu esqueci de colocar o suco, nosso suco. Obrigado, suco. Suco de laranja, rapaz. De laranja, que eu mais gosto. Se perde pro de abacaxi. Exato. O de abacaxi eu já não gosto. Ah, é? Não, de abacaxi eu não gosto. Obrigado, viu? Deixa eu deixar aqui do lado. O áudio, eu acho que o áudio tá perfeito, que o Reginaldo tá ali só balançando a cabeça, tá tudo bem, né? Que bom, então, que bom. Então vamos lá então. Gente, Vamos lá. Kelvin, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, obrigado mesmo. É complicado porque é a primeira vez aqui no estúdio aqui, né? Então até eu tô me pedindo aqui no estúdio aqui, que é chique demais. Quem é o Kelvin? Eu primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, fico muito honrado. Obrigado. De coração, pelo trabalho magistral que você está exercendo para o reino, para o evangelho, né? Isso é muito importante. E nutrindo muito o ambiente acadêmico, que a gente percebe que infelizmente é uma falta do fomentar aí do meio teológico de pessoas que estejam preocupadas com a instrução da palavra. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa, né? Os companheiros que estão com você aí nessa luta, nessa garra, né? E, bom, a minha apresentação é bem rápida, né? Por bondade de Deus, a gente é doutor e mestre em teologia pela PUC, né? Bacharel em teologia pela FATIM e também bacharel em direito, advogado e bacharel em direito pela Universidade Bandeirantes e também especialista em ciências criminais pela PUC de Minas, especialista e pós-graduado em ciências da religião pela Faculdade Única de Minas e mestrando em ciências criminais também pela Faculdade PUC e aperfeiçoado em cultura judaica, que é a minha área, né? Eu não sou muito apologeta, eu sou mais... Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa questão, porque algumas pessoas queriam que do tema, eu até deixei esse tema separado, acho que daqui 1 mês, 2 meses a gente vai trazer esse tema que é sobre a cultura judaica. Sim. Inclusive até o próprio Moisés está aqui com a gente, né? Falou, Neilton, o Kelvin tem que falar da cultura dele, que é a cultura judaica. Eu falei, meu, é que eu passo o tema para ele, predestinação, ele aceitou, mas foi na questão, sabe, quando você
não pensa, Sim. não tem gritado quando você não pensa o corpo padece, quando a cabeça não pensa o corpo padece. Então, na questão de predestinação, que é um tema que nós iremos falar, sobre crente predestinado, se tem ou não, se você é predestinado, se eu sou. Então, no decorrer desse programa a gente vai saber, mas lá para setembro, outubro, nós vamos falar sobre a cultura judaica e você já está convidado para que a sua área, né? Então, Sim, toda vez que você vai ministrar, que você é descendente, né? Sim, você é descendente. Então, pode dar continuidade, Kelvin. Obrigado, Neilton. E a gente fica honrado. É isso. A gente pode apresentar aí o ponto sobre a predestinação? Pode começar. Pessoal, olha, vai começar agora. Será que tem... Você é predestinado? Olha, no chamado, sim. Na salvação, não. Top. Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer no decorrer aí do programa, né? Porque tem crente aí que é predestinado ou não é, então a gente vai saber daqui a pouquinho. Eu tô me sentindo, Reginaldo, confortável aqui, porque no outro estúdio eu não me ficava tão confortável assim, né? Embora, quero até parabenizar meu amigo Juarez Domingo, as pessoas perguntaram, você rompeu com o Juarez? Eu falei, não rompi com o Juarez. Embora, como ele está numa campanha em São Paulo, pré-candidato a vereador, então não tem tempo de a gente quase se ver. Então, depois que ele passar toda essa campanha, a gente vai voltar a parceria com ele novamente. Quero até mandar um abraço. Juarez Domingos, ó, Deus abençoe sua vida, de olho na comunidade. Kelvin, o que é predestinação? Vamos lá, eu acho que é muito importante, Neilton, como a gente sempre fala em sala de aula também, né, que a gente entender por que existe essa divergência de interpretação. Os próprios, e aqui a gente puxa um pouco da sardinha da nossa área, os próprios judeus, quando chamados por Deus, Deus ele dividiu as tribos, né, e quando Deus ele divide as tribos, cada tribo tinha uma prática de vida, tinha um jeito de interpretar as coisas. A tribo de Judá ela interpretava de uma forma diferente da forma da tribo de Benjamim, por exemplo, em alguns casos, né? Nos casos das leis de guerra. Então, o próprio Deus ele sabe que as tribos que ele elegeu pensariam de uma forma diferente. Certo. Em que pese Atos capítulo 2, que é a origem tanto dos anabateus, como hoje os assembleanos, né, tanto dos batistas, dos presbiterianos, quanto hoje os assembleanos, a gente percebe que a origem é a mesma. A origem foi no cenáculo de Atos 2. Entretanto, houve uma variante histórica, né? Então, apareceram alguns homens na história que começaram a interpretar o jeito de salvação de uma forma diferente. O campo da salvação, o campo soteriológico, de uma forma diferente. E apareceram, por exemplo, Pelágio, que derivou a ideia do pelagianismo, apareceu Agostinho de Hipona, que defendeu alguns pontos, e aí vem João Calvino e vem Armínio. Então é bom tecer aí alguns comentários sobre eles para a gente entender. De uns anos para cá ficou arminiano, né? As pessoas fica nessa Você tese é calvinista ou arminiano? Calvinista, arminiano, então. Inclusive o pastor Delon está nos acompanhando aqui, quero mandar uma paz para ele. Ele gosta muito da sua pessoa, pastor Delon. Acho que todos nós, que a pessoa que não gosta do Kelvin pode nascer de novo ou se converter, porque é um amor de pessoa, certo? Obrigado. Então, você falou um pouco aí sobre a predestinação e quero... A primeira pergunta é bem simples, né? Ainda bem que eu passei para você que as perguntas. Perfeito. Você acredita ou não na predestinação? E se você acredita, por quê? E também se você não acredita, explica por quê. Tá. Então, a própria palavra é interessante a gente esmiuçar, debulhar a palavra. Sim. Predestinação vem de predestino. Então, é eu acreditar que Deus ele concebeu um predestino ao meu destino. E o livre-arbítrio, o próprio nome já diz livre, o arbítrio é julgamento. Então, quando eu falo de acreditar na predestinação, eu acredito na predestinação, entretanto na predestinação de chamado, né? Deus, ele me predestinou em relação ao meu chamado. Eu acredito que ele, assim como aconteceu no caso de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 3, observou Jeremias desde o ventre da madre, né? Desde a madre da mãe dele, e já o colocou para ser profeta. Então, não quer dizer que se eu me desviar dos caminhos, renunciar à graça, renunciar à expiação, eu vou ser necessariamente salvo. Inclusive, foi uma coisa
na sala de aula. Gente, eu sou aluno do Kelvin ali na FAESP de Suzano e já quero deixar um convite. Posso, Kelvin? Claro, com Pode certeza. deixar o convite? Todo carinho. Todos os sábados, das 9 às 11 da manhã, na sede do Belém em Suzano, o Kelvin dá aula lá. Então eu sou aluno dele lá. Se eu não me engano, não sei se foi nesse sábado ou no outro sábado, que a gente rapidamente tocou nesse assunto, né? Sim. Se as pessoas se já é salvas ou não. Então, se a pessoa, eu sou salvo, eu vou fazer o que eu quero. Eu lembro que teve uma aula, não sei se foi nessa semana, nesse sábado que passou, ou foi no outro sábado aí. Adriano, obrigado aí pelo seu carinho aí, o nosso amigo internauta Adriano Curimbaba tá nos acompanhando aqui. Peço a você que vai curtindo e compartilhando essa live, tá bom? Jonas Melo, lembra do Jonas? Jonas. Tá mandando um abraço para você, Pastor Douglas, porque eu fiz uma sala aqui. Eu tô acompanhando aqui no ao vivo aqui também, e aqui também. Eu queria uma sala aqui, tem umas pessoas que estão mandando aqui um abraço para você, que é o Kelvin, que eu li Kelvin aqui, o Jonas e o Pastor Douglas. Agora, Kelvin, na questão de predestinação, assim, as igrejas, é porque quando a gente fez para fazer esse programa, Verdade Relatada, para tratar de temas, são alguns temas que, infelizmente, algumas igrejas não abordam mais. Vou falar algumas igrejas, não generalizar todas, mas na questão seguinte, que nem o tema passado, eu vou voltar a trazer esse tema de novo sobre arrebatamento, porque na outra live que nós fizemos, infelizmente não foi no estúdio, foi numa igreja de um amigo meu, quero até agradecer ao pastor Edson, só que eu esqueci de ligar o microfone. Então o rapaz, ele trouxe uma explicação muito boa sobre arrebatamento, só quem estava acompanhando não conseguiu ouvir. Então ficou muito chato. Então são temas que eu vou estar trazendo no nosso cotidiano aqui durante as nossas lives. E esse tema, predestinação, foi um tema que eu conversando com o Silas, obrigado, viu, Silas? O Silas falou assim, Neilton, fala pro Kelvin, o Kelvin vai falar sobre predestinação. Então nós sentamos e escolhemos o Kelvin, e já outras pessoas, quando eu passei os temas sobre cultura judaica, falaram assim, não, esse tem que ser o Kelvin. Eu falei, meu Deus do céu. Tá difícil, né? Meu pastor já tá brigando comigo, né? Você parece o Faustão, deixa o Kelvin falar. Ele vai falar e vai falar e muito ainda, viu? Então, o pastor Delon, você quer que o Kelvin fale? Então ele vai falar agora, ó. Porque a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso dá margem para eleitos? Olha, é o seguinte, esse versículo é muito fácil, né, de se interpretar, de se entender. Porque, primeiro que esse versículo, ele não está perfeitamente colocado nos enunciais, no Códex Vaticano, nos primeiros códigos da Bíblia, né? Então, Erasmo de Roterdã, para dar aquela ajudinha, esse é um texto receptus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, muito embora seja um texto recebido pela igreja, esse texto ele não fala sobre salvação, ele fala sobre chamado. Muitos são chamados para a obra, mas muitos são chamados para a obra, mas poucos serão os escolhidos a exercer uma obra no campo missionário, porque mesmo a seara sendo grande, poucos seriam ceifeiros. Então, esse versículo, né, dos evangelhos, ele mesmo sendo um texto recebido, que é um texto exemplificativo, nos textos iniciais dos evangelhos, ele trata sobre o chamado e não sobre a salvação. E não dá base nenhuma para um batista, um presbiteriano aí se insurgir contra a ideia da eleição. Não, eu quero que você fale de novo aí. Então, o texto não dá base. Não dá base nenhuma. Esse texto não. Existem outros, porque é importante até que se diga, nunca vai ter um consenso sobre isso, porque não dá para pegar a Bíblia e reunir todos os versículos da Bíblia que falam sobre o livre-arbítrio e julgar isso como predominante. Inclusive, tá no meio aqui na questão sobre o livre-arbítrio, porque na questão da predestinação, se eu sou predestinado ou não, se eu salvo, porque a salvação, pastor Luciano Ramos está mandando um abraço aqui também, ó, pastor Luciano Ramos. A questão é o seguinte, então eu sou salvo, eu vou aprontar. Olha, quase, mas a gente tocamos nesse assunto numa das aulas que nós tivemos. Não era aula, mas acabou entrando nesse assunto. Então, é meio complicado. Eu acho que a salvação nós temos que buscar, eu acho não, tenho certeza, pelo que eu aprendi,
a salvação ela tem que ser buscada todos os dias. Perfeito. Todos os dias, certo? Viu, pastor Delon? O homem falou e ele vai continuar falando mais ainda aqui com a gente, ó. A Esther, homem brilhante, Deus continue te honrando e te enriquecendo com a palavra dele. A Esther tá mandando isso para você. Pessoal, obrigado, hein? Obrigado a todo mundo participando, compartilhando. Você tem uma pergunta para fazer ao Kelvin? Aproveita, pode fazer, porque ele tá aqui, tá inspirado hoje. Inspirado. Agora, o Kelvin, na questão assim, que você tinha falado, deu uma explicação da palavra predestinação e tudo mais. Dentro das igrejas hoje, existe isso? Eu sei que tu vai fugir aqui das minhas perguntas que eu fiz. Dentro das igrejas, do meu evangélico, do meu cristão, tem crente que acredita que é predestinado, que acha não, isso é predestinação. Uma coisa que nunca vai me sair da cabeça, foi uma aula passada sua, que eu peguei aquilo para mim. Às vezes, vamos lá, às vezes eu marco para mim um determinado local. E de repente eu tô indo, acontece alguma coisa, tem aquele trânsito e tudo. Talvez seja Deus dando um livramento, né? Perfeito. Pra gente. Então, a sua explicação não foi essa explicação que você deu, mas o que você falou parecido com isso. Eu não vou citar aqui, porque se Deus te falando na questão de outra coisa que eu não vou falar aqui. Mas a questão é essa, né? Porque às vezes nós estamos indo para determinado local, você vai pegar um ônibus para ir daqui de Ferraz para ir para o Alto Tietê, para Suzano, um exemplo, onde o Kelvin mora. E o ônibus atrasa, né? Então as pessoas ficam, ai meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado. Eu já penso diferente, né? Então Deus, ele controla ali de todas as formas, dando algum tipo de livramento pra gente. Então essa aula, dentro dessa explicação, você deu pra gente, ó. Fernando Guimarães tá dizendo assim: boa noite, mestre Kelvin Bertol. Rebeca Pinheiro, meu exemplo. Claudionor Pires, deve ser parente meu, eu acho. Estou Claudionor, gente fina. Peraí, Claudionor, meu amigo Kelvin, saudade de você. Tem uma pergunta aqui. Diga. Renato da Silva Júnior. Sim. A salvação é pela graça por meio da fé, e o que cabe ao homem é buscar a sua santificação. O que acha? Você quer que eu leia de novo? Não. Essa pergunta do Renato é bem importante, né? Obrigado, Renato. Porque existe, inclusive, uma série de interpretações sobre isso. A gente vai ser salvo, nós seremos salvos pela graça ou seremos salvos pela nossa obra mediante a fé? E as explicações que desenrolam sobre isso, inclusive, elas remontam na própria história. O próprio Agostinho de Hipona, ele dava um exemplo sobre o queijo suíço, né? Que é o que você estava falando quase agora. Você apresentou a ideia de que nem tudo que eu faço realmente existe uma intervenção de Deus ou do diabo, né? Num dualismo, maniqueísmo. Não existe isso. E ele próprio falava que acerca desse entendimento, Deus só interviria quando se tratava de um campo de salvação, então algo que iria interferir na minha vida de salvação. Então, essa pergunta do Renato ela é importante porque ela demonstra o conhecimento de que muita gente tem a divisão entre os batistas e a divisão entre, inclusive, os espíritas. Porque Sim. Os espíritas, eles dizem que a fé, ela gera as obras, ou as obras gerariam a fé, e eles seriam salvos por isso, que não é necessariamente o que nós acreditamos. Nós acreditamos numa ideia gradual. A graça gera a vontade, a graça me gera a fé, e a fé me impõe a fazer as obras. E como é gradual, um está ligado ao outro. E eu consigo, então, ter esse entendimento. E aí, Renato, gostou da pergunta? Tem mais pessoas falando aqui, ó. Marluce Soares, paz a todos, meu sobrinho Kelvin Bertol. Pena que cheguei agora. Marluce, tá apenas começando. Agora que começou a esquentar o quadro de perguntas aqui. Tá ficando excelente. O Everton Moraes, destino existe? Destino, palavra complicadíssima, é muito parecida com sorte, né? Alguém sempre fala, crente não tem sorte, né? E o destino é muito parecido com a palavra sorte nesse campo de visão aí. Só que é importante a gente enfatizar o seguinte:
A palavra predestinação, ela é uma palavra muito utilizada no campo do calvinismo, né? Ela foi uma palavra utilizada sempre no campo histórico e também ela é utilizada até hoje, principalmente pelos batistas e pelos presbiterianos, no sentido de demarcar um destino. Destino existe, depende do campo de visão. Né? Depende do campo de visão. Não é absoluto dizer que existe ou não existe. Ótimo. Aqui, na minha sala aqui, que eu fiz uma sala aqui, outra aqui, então estou fazendo várias salas aqui para poder as pessoas tá entrando com a gente. Perfeito. O Douglas Souza, que é amigo da gente, inclusive você tem que conhecer o pastor Douglas, tem uma casa de recuperação fantástica, quero até parabenizar pelo trabalho que ele desenvolve nessa casa. É uma casa que nem estilo o Hélito, você conhece o Hélito do Mogi pra Vida. Sei, conheço. Toda vez que eu vou lá, a gente tem sempre falar de você. A casa do Hélito, tanto como a casa de recuperação do pastor Douglas, são duas casas que estão dentro do meu coração que eu penso, Deus, o Senhor me abençoando, eu tenho que abençoar essas casas. Porque a visão deles de trabalho, só fugindo aqui do assunto, Dr. Kelvin, eles não cobram um centavo para quem está internado lá. Agora, como eu fiz essa pergunta assim pro Wellington, falei, Wellington, como você consegue manter esta chácara? Ele falou assim, Neilton, primeiro, a oração. Segundo, alguns irmãos que nos ajudam contribuindo aqui na casa de recuperação. Mesma coisa também é o pastor Douglas, lá no CT de missões que ele tem lá, viu, pastor Douglas? Parabéns, você tem garra. E agora eu vou ler aqui, ó. Douglas diz o seguinte, eu não fui para a igreja porque quis, me senti pescado pelo Senhor. Tenho minha opinião, mas gostaria de ouvir o Dr. Kelvin. Por favor, qual é a sua opinião, mestre? Olha, é o seguinte, o pastor Neilton, em relação à graça, é claro que é aquilo que eu havia dito que é importante a gente enfatizar. Existem versículos que eles são perfeitos para dar base no calvinismo. Tanto que Eurico Zanglio, que foi o mentor de João Calvino, ele trouxe essa ideia. Não é absoluto, não existe um campo absoluto nem no arminianismo, nem no calvinismo. Até porque quando João Calvino ele trouxe as ideias, Jacob Arminius, ele foi, e o nome dele não é Arminius, ele colocou Jacob Arminius porque a raiz grega de Arminius é a resistência. Nossa. Então ele fez isso para fazer a resistência contra o calvinismo, porque ele não acreditava que a graça ela poderia nascer diretamente pelo homem, e aí começa uma problemática. O Espírito Santo é quem faz nascer e brotar imediatamente, e o homem pode resistir à graça, ou o homem ele não pode resistir à graça. Então, se o senhor chamasse aqui, por exemplo, um batista, o batista diria imediatamente para o senhor que não adianta eu, por exemplo, orar por um parente meu que está distante dos caminhos do Senhor. Isso daí seria, inclusive, motivo de piada, né? E nós acreditamos de uma forma totalmente diferente, que eu posso orar para que Deus venha salvar essa pessoa nesse sentido. Então, a problemática reside aí. O Espírito Santo pode ter me trazido? Eu acredito que sim, mas coube a mim, dentro do meu livre-arbítrio, a opção e a escolha de aceitação. Né? Muito embora ele me aceitou primeiro. Sim. Mas a ideia de não resistência da graça. Não resistência acerca do ato expiatório de Cristo na cruz. Quero mandar um abraço para o Wellington Góes Almeida, está nos acompanhando aqui. Obrigado, Wellington. A paz a todos que estão ligados, nele será salvo. Obrigado. A pessoa que está nos acompanhando aí, compartilhe essa live, curte a nossa página. Todas as terças nós estaremos aqui com vários temas diferentes, trazendo pessoas diferentes aqui para falar um pouquinho sobre os temas aí que a gente vai estar abordando aí durante o decorrer do mês. Hoje está comigo aqui o Dr. Kelvin Bertol, advogado, professor ali na faculdade na FAESP, uma ótima pessoa, pai de família, tem uma filha linda, uma família maravilhosa, o pai dele tem o Dr. Valdomiro, então, o homem é alto, grande, né? Eu acho que é menor. Muito eu acho que se não for no meu tamanho, que eu já sou baixo, é um pouco menor, Quero mandar um abraço pro Dr. Valdomiro, pro Corsini também ali, inclusive, Kelvin, já vou fazer um merchan aqui a você que quer consultar juridicamente falando, não sei se é essa expressão, depois eu vou deixar nos comentários, ou você também pode entrar no Face lá, Kelvin Bertol. Meu, excelente. O escritório dele está ali em Suzano, na rua Monsenhor 222, 220 se eu não me engano. 220.
220. Eu lembrei na hora porque o seu pai tava falando lá, tipo assim, eu vou ter que colocar esse 220 aqui, aqui. Então, acabei lembrando. Então, na rua Monsenhor, ali em Suzano, número 220, Bertol e Corsínio. Ótimos advogados, excelente. Pode procurar, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quero mandar um abraço também para minha pastora que acabou de entrar. Paz do Senhor, pastora Mirlene. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ô, Kelvin, dando continuidade nesse tema predestinação, como eu falei, dentro das igrejas tem isso? Você acha que tem? Demais. É um problema estrutural, principalmente hoje, porque as assembleias, elas são tidas, infelizmente, como falta de conhecedoras, né? Ou falta de... existe a falta de conhecimento dos irmãos dentro das assembleias. Existe esse entendimento que o assembleano não estuda, que o assembleano ele não busca conhecimento, e aí nós vemos aí esse problema de um assembleano falar que a teologia batista é melhor. E qual é o problema disso? O problema é que existe uma citação, inclusive dentro das assembleias, dizendo que, por exemplo, Augusto Nicodemos, o Augusto Nicodemos ele pode até exercer um brilhante trabalho dentro da ideia presbiteriana, no sentido do Mackenzie, só que existe um problema. Augusto Nicodemos ele é cessacionista e ele também necessariamente não acredita mais nos dons de Deus dentro da igreja. Ele repele totalmente qualquer tipo de manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. E isso é seríssimo, porque a gente vê alguém cessacionista, alguém totalmente averso à atuação do Espírito Santo, trazendo a ideia do calvinismo, porque o calvinismo ele começa a se desenrolar. Então, a ideia do calvinismo em dizer que a soberania de Deus é suprema, no sentido de Deus escolher, no sentido de Deus, inclusive, ter salvado pela expiação limitada somente um grupo de pessoas, começa a gerar algo bem complicado, inclusive que está chegando nas Assembleias de Deus agora. Boa explicação. Wesley Farid, ó. Neilton, manda um abraço para mim. Para você não tem que mandar um, tem que mandar Wesley 2, 3, 4, 5 abraços. Obrigado, Wesley Farid. O pastor David está mandando aqui um abraço. Para você. Renato tá falando assim que amou a sua resposta. Que bom. Obrigado, Renato. Tá, Renato, obrigado. Agora tem uma pergunta aqui do Fernando Guimarães. Perfeito. Gente, tá. Fernando Guimarães Tá bom aqui o negócio, viu, Reginaldo? O negócio tá de crente aqui, hein? O negócio tá de crente. A predestinação faz de Deus um fatalista? Olha, esse é o problema. A predestinação faria de Deus um fatalista. Inclusive, uma vez eu tive um debate teológico com um professor com muito conhecimento e ele julgava que a predestinação não faria de Deus um fatalista ou injusto, porque a soberania de Deus ela é suprema ao ponto de conhecimento, e esse conhecimento ele excede o entendimento do homem. É a ideia do infinito trabalhando no campo finito, e a nossa mente é finita. Então, eu não entendo que Deus, no campo do calvinismo, é bom que isso seja claro, porque eu não sou calvinista e também... arminiano. Eu sou arminiano roxo, né? Sou arminiano roxo. Muito embora, mesmo o arminiano roxo, que a gente vai comentar acho que daqui a pouco, mesmo o arminiano roxo, ele entende que existem textos que realmente fazem qualquer arminiano patinar. E existem textos que fazem qualquer calvinista. Eu acho que isso é até uma questão de humildade, né? Se entender que não existe uma explicação absoluta e nunca vai existir, por isso que a Bíblia é interpretativa e a gente já começou falando sobre isso. Mas, ao meu ver, o entender de que a predestinação tornaria Deus um fatalista, eu acredito que sim. E por isso que eu não acredito na predestinação no campo de salvação. Porque eu não vejo que o amor de Deus, a justiça de Deus, seria tão imperfeita ao ponto de tornar Deus um fatalista, né, predestinando a mim e não predestinando, por exemplo, a um irmão meu, que seria automaticamente nasceria para ir para o inferno. Que é uma questão até de Judas, por exemplo. Eu já vi muita gente comentar comigo sobre Judas, falando que Judas foi predestinado a ir para o inferno, o que jamais aconteceria, até porque o termo homem da iniquidade, em grego, é hoanthropos thesanomia. É o homem da iniquidade que é comparado, por exemplo, com o anticristo. O anticristo vai ser predestinado a vir para a Terra. Ele já é uma pessoa que vai ser predestinada a vir para a Terra como um anticristo, e ele sairia daqui, de certa forma, um homem normal que receberia o demônio, e esse homem iria para o inferno. Então, eu não acredito assim, por isso que o termo em grego já é hoanthropos thesanomia, que é o homem da iniquidade. Judas ele teve uma tomada de mente,
E no caso do anticristo, a mesma coisa. Alguém que já nasce com um campo propício, mas não quer dizer que... É como alguém que vai fazer o pacto, né? Que faz um pacto com o diabo. Se a pessoa faz um pacto com o diabo, automaticamente a gente tem que pensar que se ela conhecesse a Jesus, ela não poderia retroceder ao caminho do evangelho. E alguém que acredita no calvinismo não teria esse entendimento. A pessoa que fez o pacto com o diabo, ela morreria no pacto com o diabo. Então você tá agora nessa sua explicação, deu para entender que, vamos supor que o camarada lá, antes de conhecer a Cristo, foi lá e vendeu, como se diz, a alma a Satã, fez um pacto com o demônio, ele apronta. E de repente ele está passando numa rua, numa igreja, ouve João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eita glória, hein? Aí aquela pessoa, ele fez o pacto. Então, se ele reconhece a Jesus, automaticamente aquele pacto é aniquilado. Imediatamente. Tá vendo? Imediatamente. Gente, o negócio aqui tá gostoso aqui, hein? Imediatamente. Glória a Deus. Vamos lá então. Amei a resposta, né, que foi o que o Renato disse, só que ele falou assim, ó, vou fazer a segunda, viu? Entre a predestinação e o livre-arbítrio, onde fica a soberania de Deus? Perfeito. Então, o entendimento dentro do campo do arminianismo. Deus, ele sabe quem vai ir para o céu e Deus, ele sabe quem vai ir para o inferno? Perfeitamente. Né? Deus, ele conhece todas as coisas, por isso que dentro da onisciência existe a presciência, que é o atributo de conhecer todas as coisas ainda antes que elas aconteçam. E, além disso, o atributo de Deus em ser chamado de onisciente, que é o omnisciensis, que ele tem a ciência de todas as coisas, não tira o fato de Deus conhecer quem vai e quem não vai. Mas aí reside a diferença. Por quê? Porque Deus, ele não escolheu quem vai e quem fica. Né? Deus, ele previu. Deus, ele sabe, ele tem conhecimento. Mas aí está o livre-arbítrio. A soberania de Deus, ela em momento algum é diminuída, em momento algum é aniquilada, em momento algum ela é tolhida. Muito pelo contrário. A presciência de Deus conhece e ele deixou aí o fato de que nós possamos escolher pelo livre julgamento a nossa posição durante a vida diante de Deus, etc. E aí, Renato, gostou da pergunta? Renato, eu não sei, eu acho que eu não conheço ele pessoalmente ainda, eu sei que ele tá lá no meu Facebook lá, mas obrigado aí, são duas perguntas excelentes que você fez, hein? Ainda bem aí que você tá nos acompanhando, Renato, obrigado mesmo. Eu sei que hoje eu fiz uma live lá rapidamente, fazendo a chamada, ele tava me assistindo. Muito obrigado, viu, Renato? Agora, o Kelvin, o que você acha de João Calvino, pioneiro dessa tese da predestinação em eleitos? Olha, porque é ele que é, como se diz aí, o pioneiro dessa tese aí de predestinação, né, sobre eleitos. O João Calvino, ele exerceu uma obra muito forte. Né? Como eu disse, ele teve como mentor o Eurico Zenglio, que é uma pessoa que revolucionou, pouco conhecida, mas revolucionou e muito o campo aí da reforma. Só que a verdade absoluta de João Calvino não existe. Como a verdade, por exemplo, Lutero não existia. Né? Então, quando, por mais, e isso é o que a gente vê, por mais que as teses aparentemente sejam importantes e sejam robustas de verdade, elas não a são. Por isso que Jacob Arminius, né, como resistência absoluta, ele vem para ratificar os 5 pilares para dizer que João Calvino poderia ser uma boa pessoa, mas as suas teses estariam equivocadas. A tese do João Calvino. A tese do João Calvino, do calvinismo, de acreditar que a expiação seria, por exemplo, limitada, né, a um determinado grupo, que a graça ela é irresistível, que é apenas o Espírito Santo que pode despertar e não cabe ao homem a escolha ou não. E a pior frase de todas que a gente conhece, uma vez salvo, para sempre salvo. Né? E com isso deriva as outras ideias. Em cima... Essa aí é uma questão que a gente falamos lá na aula. Gente, você tem que ir para Suzano. Vai lá em Suzano um sábado agora às 9 da manhã, das 9 às 11. A sede de Suzano ali do Belém é bem próxima à estação. Então não tem como você não errar. Não tem como. É bem fácil, bem fácil. Vai lá pegar uma aula com o homem. Agora, Kelvin, você falou uma questão aí, sobre a salvação. Falei assim, uma vez salvo, sempre salvo. Eu já penso diferente. Eu penso o seguinte: se eu estou ali nos caminhos de Deus, fazendo a obra dele, e se de repente
eu me distancio dos caminhos do Senhor e começo a fazer as coisas erradas, eu já pedi a salvação. Eu estou certo ou não? Ou então eu estou lá fazendo a obra de Deus há 10, 15, 20, 30 anos, de repente eu acabo me distanciando, então eu vou estar salvo. Aí reside uma problemática que talvez a gente nunca vai conseguir saber. Mas quais são as provas bíblicas que a gente tem para isso? Por exemplo, lá em Deuteronômio 30, 19, a Bíblia é clara em afirmar que ao homem caberia escolher a vida ou a morte. Inclusive a frase ela é tônica, ela é robusta em afirmar para que os vossos filhos vivais. É uma coisa importante que acho que é interessante a gente até comentar sobre isso, foi quando o próprio Josué e os seguidores da ideia de Josué afirmaram: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E essa frase é utilizada por nós como se fosse uma profecia, algo que dá o campo para o futuro. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas não é assim. A profecia é algo futuro, né? Isso, não é algo para o futuro. Isso é uma escolha. Josué e os seguidores da ideia de Josué, pelos textos que vão ser citados depois, a Bíblia, quando fala isso, ele estava afirmando: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque os outros não queriam, os outros queriam os ídolos. Então ele falou: olha, vocês podem ficar com os ídolos de vocês, vocês podem escolher os ídolos de vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Como uma escolha, reafirmando ainda mais o campo do livre-arbítrio. E o próprio Josué, no capítulo 24, ele também apresenta escolhas para quem sirvais, e ele enfatiza isso. Lá em Mateus 7, 13 e 14 também apresenta a ideia do caminho, né? O caminho estreito, o caminho largo. Pedro, João 17, todos esses textos aí eles afirmam severo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Jonas, tem uma pergunta aqui do pastor Luciano. Vamos com calma, gente, que o homem é um só. Pastor Renato, olha que vergonha, gente. É meu amigo. Pastor Renato. Lembrou dele agora? Fiz um evento na igreja dele. Meu Deus do céu, pastor Renato, que o senhor tá tão bonito aí nessa foto aí, da sua foto de perfil, que não dá nem para se identificar rápido, né? Obrigado, pastor Renato, pastor do Brasil para Cristo, ali na Vila Guaianazes. Obrigado mesmo. Inclusive, ele dá aula de teologia também. A gente vai ver um tema para você estar vindo aqui. Você é o meu convidado, pastor Renato, para estar aqui no programa. Eu vou para a pergunta aqui do Jonas, depois eu vou para a pergunta do Luciano, e por fim, se der tempo, eu vou falar aqui a outra pergunta do Douglas. A passagem do Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12, poderia ser uma base para fundamentar a ideia de que a salvação pode ser conquistada primeiro pela graça, seguido pelo desejo do homem? Perfeito. Essa é uma pergunta do Jonas, meu amigo Jonas. Ô, Jonas, saudade de você, viu, Jonas? Tão importante. João, capítulo 1, versículo 25, para a gente ler para quem está nos ouvindo. É isso mesmo? É 1 verso 12. 1 verso 12. Isso. Vamos lá. Mas a todos quantos receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas de Deus. Isso é bem importante que a gente fale. Essa pergunta, eu já nem lembro mais quem a fez, foi o Renato? Jonas. É uma pergunta importante, por quê? E eu assevero com ela pelo sentido do crescimento hierárquico com relação à salvação no campo soterológico. Muito embora convergente, reflete no que nós já estamos falando, nesse sentido de escada, né? No sentido de escada. A graça surge em mim, mas eu não resisto à graça, mas no momento em que eu aceito, já na ideia de Armínio, eu posso ou não escolher, eu tenho opção. Não é que é uma brincadeira de criança, por exemplo, do livro da vida. O anjo fica, apaga e anota, apaga e anota, apaga e anota, né? Voltei para a igreja, escrevi. Saí da igreja, apagou. Né? Mais ou menos Isso, e eu não acredito que é bem assim, né? Eu sinceramente não acredito que é bem assim, tanto que os calvinistas usam muito. Quem foi que escreveu o livro da vida? Quem foi que... quando o livro da vida foi escrito, muito embora a Bíblia fala lá no início, no Tanar, né? Ainda na primeira coroa dos escritos, falando acerca do próprio Moisés, do livro da vida, e também lá no livro de Apocalipse. Quem escreveu o livro da vida? Esse livro da vida ele fica sendo apagado, escrito toda hora, todo momento. Eu estou na igreja, continuo.
mas depois que eu saio da igreja eu posso iminentemente perder a salvação. Não acredito nesse radicalismo, mas é bem importante entender, ter esse entendimento que a ideia de Arminius ela é perfeita, tanto que as igrejas novas adotaram esse conceito, porque as igrejas históricas fugiram um pouco da... Exatamente. Perfeito. Verdade. Agora, o Luciano... Jonas, respondeu sua pergunta? Se sim, ó, fala aí, manda um abraço pra gente aí. E as pessoas que estão nos acompanhando, Kelvin, eu tô feliz, porque é que você não sabe, mas tem muita gente nos assistindo. Por ser um tema teológico, é difícil manter essa quantidade aqui de internauta. Tem que ser crente, viu, pra ficar com a gente. Crente gosta de tema teológico. Crente gosta, né? Nem todos. Nem todos. Nem todos. O Luciano, deve haver um equilíbrio dos dois lados. O que vemos são interpretações extremistas. Sou da mesma opinião do Dr. Kelvin. Essa nomenclatura, sou Calvino, sou Jacob, é o problema. Sou das escrituras, diz o Luciano, sou das escrituras. Perfeito. Parabéns pelo assunto. Abraço ao Dr. Kelvin e ao presbítero Neilton. Obrigado, viu, pastor Luciano, meu amigo, que vai estar aqui, ó. Vai falar sobre a história da igreja. Eu quero ver, rapaz, sobre a história da igreja. Vou acompanhá-lo, vou prestigiá-lo lá. Agora, a Dulcelinda Alves. Estou vendo agora você, porque as igrejas vejo crente pregando para crente. Muitos até pastores falam de amor na igreja, né? Quero dar risada pelas pessoas, não tem vergonha de saudar os irmãos. Bom, eu não entendi mais um pouquinho, eu vou ter que ler de novo para a gente poder entender, tá? Estou vendo agora você, porque as igrejas vejo crente pregando para crente. É fato, né? Então, para a gente poder propagar o evangelho da salvação, tem que levar pessoas que não sejam salvas. Muitos até pastores falam de amor na igreja. Agora eu entendi, passa por elas e tem vergonha de saudar os irmãos. Isso tem sim nas igrejas, tá? Agora aqui, Fernando Guimarães está agradecendo pela resposta. Obrigado pela resposta. Existe um grupo que tem facilidade e se enquadra no calvinismo. É o que eu fiz nos dias atuais. Essa teologia se propagar até mesmo entre os pentecostais. O Fernando Guimarães está dizendo isso aqui. É verdade. Pastor Ademar de Barros, né, que é batista, estava assim, ó, parabéns. Aí, é muito comentário aqui, meu Deus do céu, agora começou a chover de comentário aqui. Eu não vou ler todo não, senão eu tenho outro aqui, hein, gente. Mas a Geisiane Rocha de Oliveira diz assim: Pastor Kelvin é uma bênção. Se acreditarmos na predestinação, não seria necessário evangelizar. Nossa, perfeito. Olha, perfeito. Se acreditarmos na predestinação, não seria necessário evangelizar. Porque de uma forma ou outra as pessoas predestinadas seriam salvas. Sim. Boa essa visão dela, viu? Excelente. Olha, excelente. Aí, finalizando aqui, o pastor David disse: Pastor Kelvin, bênção de Deus, muito obrigado. Obrigado, pastor David Souza, meu pastor, que está nos acompanhando aqui. David é uma bênção. Então, já estamos quase finalizando, porque o tempo voa, viu, gente? O tempo Posso endossar o que o Luciano falou? Pode, por favor. Só o professor Luciano aí, só para também endossar, porque foi muito importante o que ele disse. O calvinismo e o arminianismo é uma teoria que surgiu muito tempo depois dos evangelhos. Então, e o que ele falou está certíssimo, nós somos cristãos, né? A ideia de falar eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu também não uso essa como companheiro, né? Muito bem instruído, dá para ver, porque realmente eu não gosto da nomenclatura, não utilizo, não digo, muito embora eu disse aqui que sou arminiano, mas aqui num campo teológico. Sim. Mas fora daqui não utilizo os dizeres de que né? Até porque Jacob, Arminius e o Calvino nunca discutiram, eles nunca entraram num debate teológico, nunca. Quem entraram foi os discípulos deles, né? Os puritanos, os remonstrantes, quem batalhavam lá, degladiavam entre si para ver qual é a ideia mais aceita, mas como a gente já iniciou, até uma coisa importante que a gente se fala, a própria Igreja Católica, que guardou os textos por 1500 anos e não alterou eles, nenhum dos textos, ainda graças a Deus por isso, tinha uma batalha interna entre eles e vários concílios eles discutiram 1500 anos para saber se uma mosca, e a gente já comenta isso sempre em aula, só para endossar, se uma mosca que é impura caísse numa água benta que é pura, a água ia ficar impura ou a mosca ia ficar santa?
Então, é uma questão que, né, até hoje não teve um consenso. Dizem que há um consenso, mas não há um consenso sobre isso, porque é um debate que durou no mínimo 1.500 anos, né? Nossa. Viu, pastor Luciano? Aí, ó. Eu ia pular isso aqui, mas o Dr. Kelvin fez questão de falar em cima aí da sua pergunta aí pra gente. Obrigado. O pastor David, meu pastor, tá o seguinte: Nilton, pergunta ao Kelvin o entendimento de alguns calvinistas de que inclusive crianças podem perder a salvação. Se porventura ele já falou sobre o assunto, me perdoe, acabei de entrar agora. Nessa questão nós não falamos disso aqui, né? Não falamos, até porque nesse sentido é complicado, e não só as crianças, mas os loucos, por exemplo. Né? Existe até um texto que fala, né? Os loucos errarão o caminho do céu, e automaticamente, se os loucos não errariam o caminho do céu, eles também estariam condicionados a essa ideia da predestinação ou não predestinados à salvação. Então, dentro de um campo radical do calvinismo, inclusive um campo que está ligado ao cessacionismo, ao aniquilacionismo, acredita que necessariamente algumas crianças chegam ao absurdo de acreditar que mesmo uma criança que não tem pecados perderia a salvação. Mas existe uma outra classe de calvinistas que não são tão radicais assim, que acreditam que a salvação, tanto para os loucos e para as crianças que não possuem entendimento, e até esse entendimento no sentido de que geraria vontade ou não, eles ganhariam a salvação. A salvação seria gratuita para eles. Agora, Kelvin, se eu tiver errado, você vai me corrigir aqui agora. Na minha infância, quando... Não vou falar quando eu era pequeno, porque eu sou pequeno, né? Eu não cresci muito. Mas na minha infância, quando eu ia para a igreja, que eu conheci Jesus no Ministério de Madureira, lá em Brasília, eu cresci ouvindo uma coisa, em cima dessa pergunta aí do pastor David sobre criança, que crianças até 7 anos estão salvas, depois de 7 anos já não mais. É uma data que ninguém tem, né? É só sugestivo. Então, eu me recordo que quando minha mãe saiu de Minas, a gente foi morar em Brasília, a gente morava na rua, morei na rua durante acho que 1 ano e pouco, 2 anos ali, debaixo, que lá em Brasília fala bloco. É bloco, aqui fala prédio e tal, lá debaixo dos blocos, eu dormia debaixo daqueles blocos. Eu me recordo que comecei para a igreja, eu tinha 5 anos e meio, quase 6 anos de idade, sozinho. Eu falo para minha esposa que eu comecei a andar em Brasília, eu tinha 7 anos de idade, para cima e para baixo, pegando aquelas lotação. Então eu fui ouvindo aquilo, até 7 anos, você é salvo. Então, uma certa feita, eu vigiando o carro ali, ficava pedindo dinheiro em frente ao Centro Espírita, que é na quadra 604, na L2 Sul. Aí eu falei bem assim, olha, eu tô salvo. Eu lembro disso, eu tô salvo porque eu só tenho 6 anos. Falei para uma pessoa, se não lembra que eu falei assim, eu tô salvo porque eu só tenho 6 anos. Até 7 anos eu tô salvo, então eu posso aprontar. Arrei carro, quando eu tinha 6 anos, arrei carro. Até quando 6 anos, né? Aí, mano, a gente não pode mentir, né? Quando eu tinha 7, 8, 9, 10, 11, 12, tô aqui com um advogado. Quer melhorar? Qualquer coisinha aqui, ele vai me defender. Então, já arrei muito carro sim. Então, sobre essa questão, essa pergunta aí do David aí, vamos falar que até 7 anos, né? Então, como você falou assim, não tem uma data. Nunca foi estabelecida nenhuma data. Pode ser com 3 anos, pode ser com 2 anos. A minha filha, por exemplo, ela já sabe acessar o celular, entrar no YouTube. As crianças de hoje tá então, o entendimento para ela do que seria bom e do que seria ruim pode nascer muito rápido. Muito rápido. Então, não existe uma data definida de quando a criança começa a ter entendimento, quando que ela perderia a salvação ou não. O Moisés aqui deu uma cutucada, né? Sim. Pastor Deide, você cutuca em cima da pergunta aqui, né? Pastor Deide, você gosta, né, Moisés? Deixa eu voltar aqui, já estamos finalizando aqui. O pastor Douglas comenta um pouco sobre os 140 mil relatados no Apocalipse. Aqueles 144 mil. Perfeito. Que os testemunhos de Jeová acreditam que seriam salvos. Né? O céu seria muito pequeno se fosse só com 144 mil, né? Até porque existe uma pesquisa da Universidade de Oxford que diz que já passaram pela Terra cerca de 129 bilhões de pessoas. Isso é um número mínimo. Então, 129 bilhões de toda a história da humanidade. Então, 129 bilhões de pessoas para hoje, que são 7 a 8 bilhões de pessoas,
é uma discrepância muito grande, né? Então eu não acredito que seria só 144 mil selados. Isso é uma linguagem, até porque o livro de Apocalipse é o livro que... A Ellen Goldwyn que fala muito sobre isso. Sim, sim, Ellen Goldwyn, Guilherme William, as profecias adventistas, que nesse ponto a gente encontra muita divergência, né? No sentido, porque o livro de Apocalipse é o livro mais interpretativo de toda a Bíblia, tem as 3 linguagens, literária ou literal, tipológica, figurada, então dá muito campo, dá um campo assim para uma margem muito grande. Acreditam-se que... E aí a gente já entra no outro campo escatológico, né? Já não entra mais, já sai um pouco do campo da predestinação. Aqui o Fernando está dizendo, pastor, qual o fator que faz essa teologia da predestinação aumentar nos dias atuais? Perfeito. O primeiro fator é porque é histórico. Então, qual vem antes e qual vem depois? A de João Calvino vem antes. E as igrejas batistas, elas são... e até tem um companheiro batista, tenho vários amigos batistas, respeito muito, mas só que eu defendo a minha classe, né? Eu defendo os assembleanos. Muito embora os assembleanos não se... Assim, a gente tem pouca matéria de defesa para os assembleanos. Porque, infelizmente, o assembleano não lê, o assembleano não busca conhecimento epistêmico, não busca o conhecimento aprofundado, e aí a gente vê um monte de aberração, vê o calvinismo entrando dentro da igreja assembleana, e vê às vezes até o arminianismo entrando dentro de uma igreja batista, transformando uma igreja batista em pentecostal. E aí, muito embora o fenômeno nasceu no mesmo lugar em Atos 2, tanto os batistas como os assembleanos. Só que nesse sentido, a Assembleia ela perde campo, e tanto que os batistas eles são reconhecidos até na Assembleia, porque eu cito os batistas porque os batistas eles são os fomentadores do calvinismo, né? Então, na maior parte. Então, o calvinismo ele cresce muito e cresceu muito porque as igrejas batistas elas são mais instruídas, mais estudadas. Sim. E elas trazem uma doutrina histórica que hoje não permanece de uma forma predominante, preponderante, por conta das igrejas novas, neopentecostais e pentecostais, que acabam não conseguindo manter os argumentos. Uma pessoa, você tocou num assunto interessante, as Assembleias de Deus, em geral, agora que está começando a estudar, sim, embora sempre teve estudo, mas só que agora estou começando a estudar. Eu me recordo que, quando eu morava em Brasília, eu conheci um amigo meu chamado Pastor Tertuliano, ele... da Igreja Batista Central Missionária. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era da Assembleia do Ministério de Madureira. Ele falou assim, eu perguntei para ele, você é pastor? Ele falou assim, não posso ser pastor na minha igreja ainda, porque eu tenho que estudar 4 anos lá na Batista. Então, para você, então, questão de estudo, eles estão um pouco mais. Só que eu vou quebrar uma coisa aqui, que quebrar o protocolo, como disse meu amigo Leandro Batista, vou quebrar o protocolo. Eu apanhei sábado, acho que foi sábado, se não foi nessa sua aula, foi na outra. Eu tinha uma visão, eu já saí lá da aula com outra visão. Eu sempre batia no peito e dizia, para mim, a melhor teologia é batista, mesmo sem estudar lá, e estudando. Sabe quando você você cresce vendo isso aí? Eu também ouvi isso. Então, tipo assim, poxa, é o batista realmente, porque para estudo eles são excelentes. Mas, naquela sua aula lá, cheguei, inclusive falei disso hoje, não lembro quem foi o pastor que estava comigo, falei, rapaz, agora, foi lá na gráfica JN, depois vocês publicam aí, procurei JN Publicidade do meu amigo Joel, do Ministério do Belém, que a FAESP já está no setor 7 em Guaianazes. Aí a gente falando sobre isso, ele falou assim, Neilton, você falando isso para mim é melhor, era do Batista. Eu falei, não é, somos nós assembleianos. Já falei isso para ele, falei, não, somos nós assembleianos. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é sério, por que você acha que a FAESP está chegando aí no Belém? Perfeito. Então é interessante isso aí, né? Pessoal, olha, eu quero agradecer a cada um de vocês que não curtiram a nossa página, que é a nossa live aqui, curte aí a nossa página, Neilton Pires. Semana que vem, terça-feira vai estar aqui o pastor Ronaldo Rocha, a gente vai falar sobre paternidade. Paternidade. Que é um tema tipo assim, Deus Pai. Então vai ser algo... Saberianismo. Tudo isso aí. Então será semana que vem, sábado é a aula do Kelvin. Terça-feira que vem nós vamos falar aqui sobre paternidade. Eu aguardo você às 18 horas aqui na nossa página
compartilha aí a nossa página, curte aí, comenta aí, Deus abençoe sua vida. Eu vou passar aqui agora para o Kelvin já falou, ele vai aí dar os agradecimentos, né? Eu quero que também, Kelvin, você fala mais uma vez, você como advogado, se a pessoa quiser aí te procurar para questão juridicamente falando, por favor, fique à vontade. Não, acho que isso nem precisa, eu até agradeço a promoção, eu fico honrado, mas sobre os campos aqui da predestinação, espero retornar novamente, muito embora eu não sou apologeta, minha área de concentração desde o mestrado e doutorado, como eu havia dito, é a área de cultura judaica, que eu amo demais. A gente vai falar sobre a cultura judaica. E espero voltar, tá bom? Agradeço aí os companheiros pelas mensagens, fico muito honrado, muito feliz. E eu sei que não sou digno de nenhum agradecimento, né? A honra e todas as manifestações de glória vão sempre a Deus, a gente não é nada, simplesmente uma cinza, uma gota no oceano, mas fico muito feliz porque Deus é bom e Ele faz isso, né? Obrigado. Você esqueceu de falar, mas eu vou falar. Você que quer, você daqui do Alto Tietê, ou de longe também. Talvez você mora longe do Alto Tietê, mas você precisa de um advogado, você precisa consultar juridicamente falando. Você pode procurar o Kelvin Bertol, daqui a pouco. Kelvin, fala seu telefone. Eu vou falar. Fala aí que eu vou... Não, daqui a pouco eu posto, tá? Isso, daqui a pouco você posta. Perfeito. Eu vou postar. Pode procurar o Kelvin Bertol. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Você do Tietê quer pegar uma aula lá na FAESP de Suzano? Então, todos os sábados, das 9 às 11 da manhã, nós estamos lá. É o seguinte, eu na aula, eu sou o que menos fala lá na aula, lá, vocês repararam, né? O pastor Denão até brigou comigo aqui, rapaz, deixa o homem falar. Obrigado a todos, Deus abençoe. Vou finalizar aqui a minha parte, quero agradecer primeiramente a Deus. Obrigado ao Dr. Kelvin. Quero agradecer ao pastor Reginaldo, que está ali nos bastidores ali, só cuidando do nosso som. Obrigado aí a todos em nome de Jesus. Eu tenho certeza de uma coisa, Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe e até terça-feira que vem.